Olá, sejam bem-vindos! Eu decidi fazer esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho dos tipos de invocação, tá? que a gente tem no Yu-Gi-Oh! Utilizando esse jogo Yu-Gi-Oh! Master Duel, que é um jogo novo, gratuito, que saiu esses dias. Então eu vou vir aqui, eu vou pegar um desses duelos de prática, que são bem facinhos, e ainda dão recompensa. E aí a ideia nesse vídeo é... Talvez eu corte um pouco, né, o duelo e tal, vou direto, passe mais rápido e vá direto às invocações, tá? O objetivo é focar nas invocações. Eu vou começar fazendo uma invocação sincro, tá bom? E aí como que funciona a questão da invocação sincro? A invocação sincro são os monstros sincro são esses monstros de carta branca. Então vou pegar esse aqui como exemplo. Não sei se eu consigo ampliar ele aqui. Consigo. Mas na verdade eu vou pegar... Cadê? Esse aqui, nível 5. Como exemplo. O que acontece? O monstro sincro, ele tem... eu pegando o mouse aqui achando que dá pra aparecer na tela. O monstro sincro, ele tem nível. Então ali, logo embaixo do nome da carta tem o nível da carta. Assim como os outros monstros do seu deck... principal, né, também tem níveis. Então esse monstro é um monstro sincro de nível 5, né? Ele tem ataque, ele tem defesa. E ali, no início do texto de descrição dele, fala o tipo, ele é guerreiro, sincro e efeito, né? Ele é um monge de efeito. E logo no início da descrição fala o que eu preciso sincronizar para poder invocar ele. Então ali eu preciso usar um regulador. E aí a base da invocação sincro são os reguladores. Eu sempre preciso ter pelo menos um regulador no campo. Geralmente essas cartas precisam estar no campo, tá? Um regulador, mais monstros não reguladores. E a soma dos níveis do regulador mais dos não reguladores tem que dar o nível da carta sincro que eu quero invocar. Beleza? Então vamos lá. Vou primeiro ativar essa magia da Inesperado. Ela permite eu invocar um monstro normal. Quando eu não tenho monstro no campo, né, ela permite invocar o monstro normal do meu deck de até nível 4. E eu vou invocar o Guerreiro Regulador. Ele é uma carta reguladora, por isso que eu vou invocar ele. Beleza, ele é um regulador, certo? E aí eu vou invocar normal da minha mão a coroada pelo Cálice Mundial. Detalhe, essas cartas precisam estar viradas para cima. A carta que está virada para baixo, ela teoricamente não é um monstro que foi invocado ainda para a batalha, né? Então eu não sei nem o nível dela, teoricamente. Então eu não consigo usar ela numa invocação sincro, se ela estiver virada para baixo. Beleza? Então aqui eu tenho um regulador, um não regulador. A soma do nível deles dá 5. Quando eu posso invocar um monstro pelo deck adicional, ele fica brilhando aqui no jogo. Então eu venho aqui, justamente eu posso invocar ele, o Guerreiro da Cicatriz. Seleciono primeiro o regulador e depois o não regulador. Quando eu invoco um monstro do deck adicional, eu posso invocar ele ou nas zonas adicionais, que são essas duas aqui, ou nas minhas zonas principais, tá? Exceto o Monstro Link, mas depois eu vou falar do Monstro Link. Então eu vou invocar na zona principal mesmo. Pronto, fiz a minha invocação sincro. Primeiro vamos falar um pouquinho desses monstros Exceed. O monstro Exceed tem um detalhe. Ele não tem nível, ele tem rank, tá? Tanto é que as estrelas deles, os monstros que tem nível, as estrelas ficam à direita do card, né? Os monstros que tem rank, as estrelas ficam à esquerda. Então, um detalhe isso é importante. Efeitos de carta que afetam monstros que têm nível
Por exemplo, destrua os monstros com nível 4 ou mais. Não sei, alguma coisa do tipo assim. Não afetam monstros Exceed, porque eles não têm nível, eles têm rank, tá? E ali também na descrição, ela tem ataque e defesa normalmente, e ali na descrição da carta tem quais são as matérias que eu preciso usar para poder invocar esse monstro. Ali no caso são 2 monstros de nível 4. E geralmente é assim mesmo. Um monstro de rank 4, eu preciso de monstros de nível 4 para invocar. Se for rank 5, geralmente vai ser monstros de nível 5 e por aí vai. E aí, geralmente são monstros do mesmo nível, né, obviamente, e ali tem a quantidade. Nesse caso do número 39, Utopia, são 2 monstros só. Tem cartas que são 3, 4, 5, enfim. Tem muito, né? Isso varia muito. Então tá, eu preciso de 2 monstros nível 4 no campo. Vamos botar esses monstros no campo agora. Vou ativar aqui o Dá Inesperado, invocar um monstro nível 4 por a invocação especial do meu deck. Invocar o Cavaleiro Gema Turmalina. E vou invocar o Postulado pelo Cálice Mundial por invocação normal. Ele tem nível 4 também. Então agora eu tenho 2 monstros nível 4 no campo virado para cima. Tem que estar virado para cima. Como que é a invocação Exceed? Eu sobreponho os 2 e invoco o monstro Exceed por cima. Se fosse no jogo de carta, né? E esses 2 monstros sobrepostos, eles viram matéria Exceed, matéria XYZ do card invocado. Todo monstro Exceed, ele ativa efeito, a maioria deles ativam efeito desassociando uma matéria XYZ e enviando para o cemitério. Então vamos lá. Vou aqui no deck adicional, vou selecionar, vou invocar a Utopia mesmo. Seleciono minha primeira matéria, minha segunda matéria. E aí eu vou fazer uma invocação Exceed. E aí vamos ver o efeito do Utopia. Quando o monstro declarar um ataque, você pode desassociar uma matéria desse card. Então ele ativa o efeito desassociando essa matéria. E ela vai para o cemitério. A matéria são os 2 monstros que eu usei para invocar. Então ele tem 2 matérias XYZ atualmente. E eu nego o ataque. Se ele for escolhido como alvo de um ataque enquanto não tiver matéria, você destrói esse card. Então beleza. Não vou fazer mais nada aqui. Passa a vez. Nossa! Mas já destruiu meu monstro! Caramba! Vou invocar essa carta normal. Beleza. Vou ativar o efeito do meu dragão. Vou desassociar uma matéria XYZ dele. Pode ser qualquer uma. Foi pro cemitério, tá vendo? E aí ele vai ativar o efeito. E o efeito ativado é que eu posso atacar de novo. Pronto. Como que funciona a invocação Link? Quais são as regras para eu fazer uma invocação Link? Primeira coisa, um monstro Link, ele só é invocado de início na zona de deck, na zona adicional, que são uma dessas duas aqui. Se eu escolher uma, as duas são compartilhadas por mim e pelo meu oponente, né? Então eu posso escolher qualquer uma das duas que eu quiser, desde que ela seja vazia, e eu escolhendo uma, a outra passa a ser automaticamente do meu oponente, tá bom? E aí, o monstro Link, vamos ver aqui o que tem nesse monstro, de característica desses monstros, né? Deixa eu ver aqui qual que eu vou invocar primeiro. Tá, primeiro eu vou invocar o Retrucador Lanceiro aqui, tá bom? Então vamos ver um pouquinho desse card.
O monstro Link, primeira característica dele, ele só tem ataque, ele não tem defesa, então ele só fica em modo de ataque. Qualquer efeito que fala assim, mude o monstro virado para baixo em modo de defesa, mude seu monstro para modo de defesa, enfim. Esse tipo de efeito não é possível aplicar em um monstro Link, porque ele não tem defesa, ele não vira para modo de defesa. Esse é o primeiro ponto. Então ali embaixo da descrição tem o ataque e tem o número de links que essa carta tem. Ele é link 1, esse aqui, né? E o número de links geralmente é o número de monstros que você precisa mandar para o cemitério para poder invocar essa carta. E ali, no início da descrição, tem escrito quantas cartas ou quais as características dessas cartas que eu preciso mandar para o cemitério para invocar esse monstro. Então ali é um monstro Cyberso nível 2 ou menos. Geralmente a carta tem que estar no meu campo para eu poder enviá-la para o cemitério, satisfazendo essas condições para eu invocar um monstro Link. Ao invocar um monstro Link, eu não tributo, eu não destruo a carta, eu envio para o cemitério. Isso é importante também. Então beleza, vou invocar essa carta. E aí eu vou selecionar, observa que eu só posso selecionar essa carta porque ela é nível 1. E a condição é que seja um monstro nível 2 ou menos. Cyberso, né? Ele é Cyberso, esse aqui é nível 4, esse aqui não entra na condição. Então tem que ser ele mesmo. Eu posso escolher qualquer uma das duas, vou escolher essa zona aqui. Beleza. Agora um ponto importante. Eu vou aproveitar e vou ativar a minha armadilha. Se eu invocar um monstro por invocação Link, eu posso escolher um monstro no cemitério usado como matéria e invocar ele especial. Vou pegar o monstro que eu usei como matéria e vou trazer ele de volta pro campo. Trazer ele em modo de defesa. Beleza. Agora um outro ponto. Interessante, ó. Eu vou invocar esta carta aqui, o Codificar Transmissor. Ele precisa de 2 monstros de efeito para fazer a invocação Link dele, certo? Eu posso usar esse próprio monstro Link, porque ele é um monstro de efeito também, mas eu não quero fazer isso, eu vou usar esses 2 aqui. Então vou selecionar esse. E vou selecionar esse. Não, peraí, não. Esse aqui é o que está na minha mão, eu não quero ele não, quero esse aqui. E aí é o seguinte, lembra que eu falei que monstro Link só pode vir pra zona de monstro adicional? Beleza, já está ocupada. A outra ali é do meu oponente. Só que para a zona que o meu monstro Link que está no campo, para onde ele apontar, esse card aí, o Retrocador Lanceiro, ele tem um link apontando para baixo. Então ele está apontando para essa zona de baixo. Eu consigo, ele habilita eu invocar um monstro Link nesta zona. Então aí vai ser ali. Agora o Codificar Transmissor, ele está apontando para cima e para baixo. Ele não está apontando para as zonas laterais. Então eu não consigo invocar um monstro Link nessas zonas aqui não. Certo? Beleza, eu invoquei a Link Spider aqui. E agora eu tenho um monstro Link 1, um monstro Link 2. E eu tenho essa carta na minha mão que permite eu invocar um monstro Cyberso que seria usado. Se o monstro Cyberso que você controla seria usado como matéria Link para um monstro Codificar Transmissor, esse card na sua mão também pode ser usado. Então é o seguinte, eu vou usar esse card na minha mão para invocar o Decode Talker. E aí eu vou usar o Codificar Transmissor e eu vou usar ele como 2 matérias. Eu posso fazer isso. Eu posso usar um monstro que é Link 2, ele pode ser usado como 2 matérias. Um monstro que é Link 3, ele pode ser usado como 3 e por aí vai. Então eu já tenho dois links ali cobertos, falta um. O outro vai ser o da minha mão. E aí eu vou invocar na zona que a Link Spider está apontando, que é essa aqui de baixo.
monstro pêndulo tem uma mecânica bem complexa, assim, porque ele é um monstro e ele é uma carta mágica ao mesmo tempo. Você pode ver aqui que ele tem até a cor dividida nele pela metade ali. A parte de cima tem a cor de monstro e a parte de baixo tem a cor de carta mágica. E outra coisa, ele tem duas descrições de efeito. Ele tem ali o efeito pêndulo, que vem primeiro, é o texto que está logo abaixo da ilustração, e tem o texto que é a descrição do efeito de monstro. Nesse caso aqui é um monstro normal, mago pêndulo normal, então ele não tem efeito, só tem ali a descrição, uma trivia, né, do monstro mesmo, uma historinha dele. Nesse caso, mas por exemplo, vou pegar esse camaratista aqui, ele é um monstro de efeito. Então ali embaixo tem qual que é o efeito que ele faz como monstro, e em cima tem o efeito que ele tem como pêndulo, como carta mágica, tá? E aí outro ponto importante, né? Enquanto ele está invocado no campo, na zona de monstro, ele é um monstro. Se ele tiver colocado numa zona de carta mágica, ele é uma carta mágica pêndulo, certo? E as zonas pêndulo são essas zonas da extremidade, essa primeira e essa última aqui, tá? Essas são as zonas em que eu posso colocar uma carta pêndulo. Quando eu coloco uma carta pêndulo numa zona de mágica, nas zonas pêndulo, né? Elas ativam a escala pêndulo dessa carta. Então, por exemplo, a escala pêndulo são aqueles dois números que ficam ao lado do efeito pêndulo, do texto de efeito pêndulo, logo abaixo da ilustração. Essa carta, ela tem a escala pêndulo 5, tá? Vou pegar essa outra carta aqui, que tem escala pêndulo 2. E essa outra carta aqui tem escala pêndulo 8, tá? Bom, e deixa eu ver essa carta aqui. Eu vou fazer o seguinte, pra ficar mais dinâmico ainda, né? A demonstração, eu vou ativar essa carta mágica. Eu descarto uma carta. Vou descartar essa daqui. E eu trago dois magos pêndulo com nomes diferentes do deck pra minha mão. Eu vou trazer o mago observador do tempo e o mago observador das estrelas. Vamos ver as escalas. Por que eu trouxe, né? Um tem escala 1 e o outro tem escala 8. Tá? E aí, eu vou colocar essas duas cartas na minha escala pêndulo. Ele chama até balança pêndulo, né? Enfim. Vocês podem ver que ela está com escala 4 aqui, porque ela tem o seguinte efeito. Se um monstro pêndulo, blá blá blá, a não ser que você tenha um card mago ou olhos anômalos na sua outra zona pêndulo, a escala pêndulo desse card se torna 4. Como eu não tenho nenhum, ele foi para 4, mas eu vou colocar um lá agora. Aí a escala dele foi para 1. E a escala 8. E aí como que funciona a invocação pêndulo? É uma invocação muito roubada. Eu posso invocar especial da minha mão todos os monstros cujos níveis se encontrem entre os valores da escala. Então de 1 a 8 eu posso invocar todos os monstros por invocação especial da minha mão, seja ele pêndulo, seja ele um monstro normal ou de efeito, que tenha nível 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? São os níveis que estão dentro daquela escala. Então, beleza. Eu posso invocar esse camaratista, esse mago do dragão e esse mago do fosso. Nível 6, nível 7 e nível 4. Tudo de uma vez. De uma vez, numa pancada só. Então, vamos lá. Invocação pêndulo. Vou invocar os 3. Já enchi, com uma rodada, eu já enchi o campo com cartas bem fortes.
Então tá, ó. Quando o monstro pêndulo é destruído, ele não vai pro cemitério. Ele vem pro extra deck virado pra cima. Foi o que aconteceu. Ele destruiu 2 monstros meus. Tá. Aí agora, qual que é a outra questão do pêndulo? Eu posso fazer uma invocação pêndulo. Né, as minhas cartas continuam no campo, minhas cartas pêndulo, né, as escalas pêndulo já estão ali ajustadas. Se eu tivesse um monstro na minha mão, eu podia fazer uma outra invocação pêndulo e trazer esse monstro pro campo. Mas eu não tenho, minha mão tá vazia, tá sem monstro. Mas o monstro pêndulo, eu acho que é pêndulo justamente por isso, porque ele vai e volta, vai e volta. Eu posso invocar ele da zona quando ele tá virado face para cima no meu deck adicional. Ele pode ser trazido de volta pro campo. Então, nesse caso, eu vou selecionar esse aqui e vou fazer uma invocação pêndulo, trazendo esse monstro de volta para o campo. E aí aqui tem o detalhe. O monstro pêndulo invocado, quando ele está face para cima no deck adicional, eu faço uma invocação pêndulo dele, ele só pode voltar, ele só pode ser invocado na zona de deck, na zona de monstro adicional. Ou, se eu tiver um monstro Link que esteja apontando para minhas zonas principais, e aí sim eu posso invocar esses monstros pêndulo nas zonas principais onde o monstro Link está apontando. Então, se eu tiver um monstro Link apontando para 3 zonas embaixo, né, um Link para cada zona, eu posso invocar 3 monstros pêndulo que estão face para cima no meu deck adicional, naquelas 3 zonas. Entendeu? Quando essa dinâmica, essa mecânica pêndulo surgiu, não tinha essa restrição não. Isso aí foi nerfado, um nerf que eles fizeram. Quando os monstros pêndulos surgiram, você podia trazer todos de volta. Em todas as zonas de monstro principal. Nem tinha essa zona de monstro adicional. Então, era um negócio bem complicado, porque toda hora você reciclava, os monstros você destruía, os monstros voltavam na rodada seguinte. A menos que você tirasse aqui a escala pêndulo, né? E agora eu vou fazer uma invocação Exceed do número 39, Utopia, usando 2 monstros nível 4 que eu tenho no campo. E aí é o seguinte, esses monstros, eles são monstros pêndulo, mas eles têm nível. Então eles dão condição pra eu invocar um monstro Exceed com eles. E aí vai vir mais um pulo do gato agora, tá? Que é importante saber. O monstro pêndulo, quando ele vira matéria XYZ, de um card XYZ, ele deixa de ser um monstro no campo, ele virou uma matéria XYZ. Quando eu ativar o efeito do Utopia, ou do monstro XYZ, e desassociar essa matéria e mandar pro cemitério, ele vai pro cemitério. Ele não vai pro extra deck virado pra cima, não. Que ele deixou de ser um monstro pêndulo invocado no campo, ele vai... Essa é uma das situações em que o monstro pêndulo vai realmente pro cemitério. Ou quando eu descarto também, aí ele vai pro cemitério. Ele não vai virado pra cima pro extra deck, não. É isso. Eu acho que as principais cartas já estão aqui, né? Depois eu vou fazer um falando de fusão e de ritual, que são as cartas mais básicas, né? Que vem desde a primeira temporada do anime e tal. E essas outras surgiram depois, né? E assim, quem assistiu só a primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Não faz ideia do que são essas outras cartas aí, que eu expliquei, né? Synchro, Exceed, Link e Pêndulo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e continuem vendo os vídeos que eu vou fazer daqui pra frente sobre Yu-Gi-Oh! Ah, e se eu falei alguma bobagem, se eu falei alguma coisa errada, pode comentar aqui, fiquem à vontade. Até mais.